chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje. Professora Leda Gene aqui na área do hashtag Fica em Casa, aprendendo na TV Educação Canal 10.2, toda sexta-feira. Tem aula de espanhol de manhã, de tarde, de noite. Perdeu de manhã, assiste à tarde. Perdeu à tarde, assiste à noite. Não entendeu de manhã, reforça na aula da tarde, reforça na aula da noite. Você estuda de manhã? Assiste no Contraturno as aulas da plataforma, porque nós somos um reforço para que vocês possam tirar alguma dúvida que ficou lá na sala de aula, aprender um pouquinho mais, né? Porque cada pessoa, cada professor tem uma metodologia diferente. Às vezes você tem dificuldade com um determinado professor, o outro vai dar a mesma aula e você consegue compreender. Então, a gente está aqui para somar e para ajudar você que está em casa, tá aprendendo num outro turno, e não esquecendo que você que já está presencial não pode relaxar, tá? A Covid não acabou, tá, gente? A pandemia continua. Estamos podendo circular mais porque estamos vacinados, tá? Quem não vacinou, vacine, certo? Mas não deixe de usar sua máscara, não deixe de usar o seu álcool gel e de manter o distanciamento. Não aglomere na escola. Vocês gostam de ficar de grupinho? Fiquem de grupinho um pouquinho distanciados, que todo mundo vai se sentir acolhido, tá bom? Então, eu convido vocês para nos seguir lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube. E se inscreva na nossa plataforma, tem muito conteúdo bacana para vocês. Não só as aulas que a gente dá aqui, que vocês assistem na TV, tá? Tem outras dicas, tem material de estudo, de pesquisa, e que vai facilitar bastante para vocês e só aumentar o teu aprendizado. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais à frente de todo mundo você vai estar. Então, se tu tem uma meta, tá, para te atingir uma determinada pontuação no Enem, se você estiver acompanhando a gente aqui na plataforma, tua chance de conseguir o teu objetivo triplica, tá certo? Quer saber a nossa programação da TV, que não são só aulas? Corre lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, curte, comenta, compartilha, segue a gente lá, que lá tem toda essa programação para vocês. A TV Educação não são só aulas, tem também palestras, tem seminários e tem filmes também, tem documentário, então vocês vão gostar. A programação de sexta-noite sempre é recheada de novidades, tá certo? Em contrapartida, você também pode nos ouvir no rádio, na Rádio Timbira 1290 MHz, onde você tem o programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, das 16 às 17, de segunda a sexta. E na plataforma do Spotify, você tem lá os podcasts, que estão todos disponíveis para vocês no hashtag Fica em Casa Aprendendo. Não tem desculpa, né, galera, para não aprender, para não estudar? Pois é, não tem desculpa. E eu convido vocês para ver o assunto da aula de hoje. Vem comigo para a aula de espanhol. La solidariedade. Nós temos uma sequência de aulas com essa temática, tá? E cada uma delas tem uma parte gramatical, tá? Uma parte de morfologia ou de sintaxe. E nós vamos ver o uso dos pronomes, né? Nós estamos falando algumas aulas já sobre pronomes sujeitos, sobre pronomes de tratamento, sobre pronomes pessoais, que a gente vai fazer um apanhado dele de uma maneira mais ampla, tá? Então, los pronombres y sus usos. Los pronombres y sus usos. Los pronombres son clases de palabras, así como son los adjetivos, adverbios, numerales, etc. El nombre, pronombre, tiene su origen en el latín, pronomen, siendo que pro significa en lugar de, y nomen, nombre. Por eso, una de sus funciones gramaticales o sintácticas es la de substituir um nome, tá? Então, os pronomes, eles são classes de palavras, assim como os adjetivos, advérbios, numerais, etc. O nome, pronome, tem sua origem no latim pronomen, sendo que pro significa em lugar de e nome, nome. Então, no lugar do nome, digamos assim. Vamos resumir a coisa para ficar mais fácil. Por isso, sua função gramatical / sintática, tá? É a de substituir um nome. Que nome eu estou me referindo?
substantivos, exatamente, os substantivos. Então, o pronome, ele substitui o substantivo, como na língua portuguesa. Alguma coisa diferente? Até agora, nada. Sin embargo, el uso del pronombre se ha extendido a varias otras funciones dentro de una frase. Siempre que el pronombre anteceda al sustantivo, aquel deberá admitir el mismo género y número de este. Hay diversas clases de pronombres: pronombres personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, reflexivos, interrogativos, exclamativos e relativos. Então, no entanto, o uso do pronome se estendeu a várias outras funções dentro de uma frase. Porém, sempre que o pronome antecede o substantivo, aquele deverá admitir o mesmo gênero e número desse, tá? É o que a gente chama de concordância. Existem diversas classes de pronomes, que são pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, indefinidos, reflexivos, relativos, interrogativos e exclamativos. Há alguma diferença do português? Não, são os mesmos pronomes da língua portuguesa, são os mesmos pronomes, a mesma classificação pronominal do espanhol. Vamos dar sequência. Los pronombres personales: yo, tú, vos, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas y ustedes. Então, sustituyen un nombre, pero también pueden aparecer como el sujeto de la frase ou oração. Veamos os exemplos. Então, antes de nós passarmos aos exemplos, vamos traduzir os pronomes pessoais: eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Aqui eu tenho mais o você e vocês. Entra, que é no caso, nosotros se fosse outros, tá? Substituem um nome, porém, também podem aparecer como sujeito da frase ou oração. Então, vamos ver agora alguns exemplos? Tudo bem. Julio está muy enfermo. Hace 2 semanas que ele não vai ao trabalho. Júlio está muito doente, faz 2 semanas que ele não vai ao trabalho. Eu quero que vocês em casa repitam comigo como se fala essa frase em espanhol. Julio está muy enfermo. Hace 2 semanas que ele não vai ao trabalho. Lembra? Se vocês procurarem lá no YouTube, vocês vão achar uma aula sobre espanhol. E aí, eu tenho dos, que é numeral, tá? E tenho va, que é verbo, tá? E que pronuncia o V, pronuncia quase como um B, va, tá bom? Eu necessito descansar. Eu necessito descansar. Ustedes são buenas personas. Vocês são boas pessoas, tá? Então, aqui, quando eu falo Julio está muy enfermo, hace 2 semanas que ele, aqui eu tenho o meu pronome, tá certo, gente? É que eu não frisei aqui. Ele não vai ao trabalho. Los pronombres demonstrativos, vamos falar um pouquinho deles, são usados para reemplazar o nome sintácticamente. Son conocidos como palabras anafóricas, pues recuperan algo dicho anteriormente, preservando así la coherencia de una frase o texto, según las reglas generales de acentuação de la RAE, né, que é a Real Academia Espanhola, que nós já vimos em outra aula essa expressão, tá? Essa sigla. Los demonstrativos não devem levar tilde. E o que é tilde? Toda aula minha eu falo disso, não tem como não saber mais, é o acento agudo em português. É a única acentuação das palavras em espanhol. Então, os pronomes demonstrativos, eles são usados para substituir um nome. Sintaticamente são conhecidos como palavras anafóricas, pois o que ele acontece com ele? Eles recuperam algo dito anteriormente, tá? Preservando assim a coerência de uma frase ou de um texto. Então,
É interessante que você consiga identificá-los no texto, tá? Porque há uma coerência quando você faz uso dos pronomes demonstrativos. E aí aqui eu tenho esses pronomes demonstrativos numa tabelinha para vocês, onde eu tenho singular e plural, masculino, feminino e neutro, tá? Então eu tenho masculino este, esse e aquele. No plural, estos, essas e aqueles, tá? Aqueles, o L duplo, tá? Ele funciona como um dígrafo. Feminino, esta, essa e aquela, estas, essas e aquelas. Já no neutro, eu não tenho plural, eu só tenho singular. Então, isso, esto e aquele, tá? Vamos lá. Aqui é como se eu falasse em português isto, aquilo, tá certo? Los pronombres posesivos se dividen en dos categorías. Adjetivos posesivos, formas átonas y pronombres posesivos, formas tónicas. Los pronombres adjetivos posesivos átonos se emplea antes del nombre, antes del sustantivo. E nós vamos ver quais são eles logo depois que eu traduzir para vocês o que eu falei. Então, os pronomes possessivos, eles se dividem em duas categorias. Adjetivos possessivos, na sua forma átona, e pronomes possessivos na sua forma tônica. Os pronomes adjetivos possessivos são átonos, se empregam antes do nome. Quem é o nome? É o substantivo, tá? O substantivo, ele é o nome, ele que dá nome a tudo. Tá? Então, vamos ver quem são? Singular e plural. No singular, eu tenho mi, tu, su, nuestro, ou nuestra, e vuestro, ou vuestra. E no plural, mis, tus, sus, nuestros e nuestras, ou vuestros e vuestras, tá? Dando continuidade, já los pronombres possessivos de forma tônica. Nós estávamos falando dos átonos. Vamos ver agora como é que funciona de forma tônica. Poseen función distinta de aquel, pues aparecen sustituyendo al nombre, sustantivo o solo. Hay que añadir que estos siempre van acompañados de un artículo definido, el, la, los o las. E los possessivos neutros del artículo neutro lo. Então, não tem mistério. Os que são neutros, né, os pronomes possessivos neutros, eles são acompanhados pelo artigo neutro lo, que só tem na língua espanhola. Não tem no português o artigo neutro. Tá? Então, essa é uma característica fácil de você identificar, um macete. Vamos traduzir aqui. Já os pronomes possessivos de forma tônica possuem uma função diferente. Eles aparecem substituindo o nome ou substantivo, o nome substantivo, ou eles aparecem sozinhos, tá? Há que acrescentar que esses sempre vão acompanhados de um artigo definido. Então, eles podem aparecer tanto substituindo o substantivo, como aparecer sozinhos. E sempre estarão acompanhados de um artigo definido, tá? Quem são esses artigos definidos? O, a, os, as, que são em espanhol el, la, los e las, tá? Os possessivos neutros, eles vão, que é esto, aquello, né, que é isto e aquilo em português, eles vão acompanhados do artigo neutro o, que em espanhol é o artículo neutro lo, tá? Vamos lá. Aqui, vamos para essa tabelinha bem aqui. Singular, masculino, mio, tuyo, suyo, nuestro e vuestro. No feminino, mia, tuya, suya, nuestra e vuestra. E no neutro, lo mio, olha o lo aparecendo aí, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro e lo vuestro. Todos no neutro acompanham o artigo neutro lo. No plural ficaria mios, tuyos, suyos, nuestras e vuestros. E no feminino, mias, tuyas, suyas, nuestras e vuestras. Não tem plural para o
neutro, tá? Então, gente, olha, pode parecer um pouquinho complicado, porque são muitas tabelinhas, são muitas palavrinhas, mas isso é aquela história da tabuada, tá? De matemática. Tem que estudar e tem que decorar. Tem que conhecer, tem que aprender. A compreensão é o uso dele no contexto, tá? Do texto que você está estudando, mas que você precisa ter aqui, ó, gravadinho na cabeça, precisa, tá? Veamos alguns exemplos de las duas categorias. Então, vamos ver agora alguns exemplos dessas duas categorias de possessivos. Possessivos átonos e possessivos tônicos. Então, eu tenho, mi coche es rojo, tá? El mío es amarillo. Meu carro é vermelho. E a outra pessoa responde, o meu é amarelo, tá? E eu tenho aqui as duas formas. Eu tenho mi átono e mio tônico. Por isso eu mostrei as duas tabelas para vocês, tá? Nuestra casa está cerca del zoológico. La nuestra, no. Qual é a diferença de um para outro, professor? É só a forma que eu escrevo? O átono é mi e o tônico é mio? Não. Lembra que eu falei para vocês no slide passado que sempre vem, quando ele é tônico, ele vem acompanhado, ou ele vem sozinho, ou ele vem acompanhado de um artigo, tá? De um artigo definido. Olha o ele aqui, tá? El mio, tá? Então, o meu, né? Meu carro, tá? A mesma coisa acontece com nuestra, tá? Aqui acompanhado do lá, antecedendo o nuestra. Então, é só ter paciência, observar, é só assimilar e guardar na cabecinha de vocês, tá? Essa tabelinha anterior que eu mostrei para vocês. Tendo essa tabela e sabendo como se aplica a regra, pronto, vocês conseguem qualquer atividade e conseguem organizar o contexto do texto de vocês. Los pronombres indefinidos sustituem a los sustantivos, generalizándolos. Algunos de estos pronombres varían en género y número, pero otros son invariables, tá? Nadie, alguien, todo, nada, algo, cada e demás. Existem outros, tá? Por isso tem um etc ali. Porém, eu peguei o que é mais comum nas atividades que a gente vê, nos textos que a gente vê, nas avaliações e provas de escolas e de Enem, de vestibulares no geral. Os pronomes indefinidos substituem os substantivos, generalizando-os. Alguns desses pronomes variam em gênero e número, mas outros são invariáveis. Ninguém, alguém, quem, né? Tudo, nada, algo, cada, demais e por aí vai. Esses são os mesmos da língua portuguesa e vocês sabem que a língua portuguesa é bem extensa. Aqui eu trouxe a tabelinha para vocês. Então, vamos aqui no singular, tá? E no plural. Não sei o que foi que aconteceu na formatação do slide. Esse singular tá aqui, ó. Fácil de você identificar. E o plural tá para cá, que ele veio para cá, não sei por qual motivo, tá? Lembrando, gente, que essa tabela aqui não é uma tabela montada, tá? Ela é uma tabela de gramática apenas colocada aqui. Então, já vem um defeito de fábrica, tá? Então, no masculino singular, eu tenho algum, alguno, ningún, ninguno, qualquer, outro, pouco, mucho. No feminino, alguna, ninguna, cualquiera, outra, pouca, mucha e quien quiera. E no plural, eu vou só acrescentar os S's, tá? Algunos, outros, poucos, muitos, vários, algumas. Outras, poucas, muitas e várias. Então, galera, nós teremos mais aulas sobre essa temática. Por enquanto, o dever de casa é vocês decorarem, assimilarem, gravarem esses pronomes, tá? Para que a gente possa, na hora de fazer a resolução de exercícios, vocês utilizarem com muita precisão. Tá certo? Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Aguardem na próxima aula que nós temos continuidade de la solidaridade, uso de pronomes. Tá ok? Besitos, besitos. Hasta luego.